Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Reverendíssimo Diácono Vitor, caro seminarista Rodolfo, amados filhos, ao celebrarmos hoje a festa da Sagrada Família, somos todos nós, nesse santo tempo do Natal, convidados a reconhecer que a família, de fato, é uma escola de graça. Celebrar a Sagrada Família é recordar-nos que a família é sagrada. É um espaço sagrado. E se não está sendo, é porque nós, em grande parte como cristãos, não temos nos recordado disso, nem ensinado isso ao mundo. Se está sendo um espaço profano e profanado, se deve em boa parte à nossa culpa, que não cumprimos o nosso papel como famílias cristãs muitas vezes. Fazer essa celebração é olhar de novo para as famílias e reconhecer diante de um mundo que prega que a família é um projeto falido, que isso não é verdade. Mas é reconhecer sim que a família não é um projeto falido, mas certamente nos nossos tempos é um projeto sofrido. Sofrido, de novo, por causa de nós que compomos a família. Porque a família não é uma coisa estranha a mim. A família sou eu com os meus. E se ela não vai bem, em boa parte é porque eu não ando bem. Não tem mistério nisso. O mistério talvez seja quando que eu vou parar de secundar a culpa da minha família não ir bem para o outro e vou assumir a minha responsabilidade. Esse é o grande mistério. Quando que eu vou assinar a minha parcela de culpa da minha família não andar bem das pernas? Porque a família não é uma coisa estranha. Todos nós fazemos parte dela. Se ela não vai bem, o problema não é de um, é de todos. Tem essa coisa. E por isso eu dizia, a celebração de hoje nos mostra que a família não é um projeto falido, mas está sendo sim um projeto muito sofrido. Muito sofrido porque tem se transformado, em especial nos últimos anos, não em uma união de pessoas que querem crescer, que se entendem limitados, que precisam se ajudar mutuamente, mas uma união de egoístas, de pais para filhos, de esposo com esposa, no qual cada um puxa para o seu lado, preocupando em ser feliz a qualquer custo e a qualquer preço, cobrando do outro que lhe faça feliz e depois fica surpreso que a família acabou, que a família não está dando certo, mas não para ver que o tempo todo que, entre aspas, foi família, sua única preocupação é: eu estou feliz? Como se isso fosse o mais importante. Sabe, gente, somos convidados hoje a redescobrir, porque não é à toa que Deus quis ser família. Se Deus escolheu para si a família, se Deus quis ter uma família, isso não pode ser algo ruim. Que Deus não escolhe coisas ruins. Deus escolhe coisas boas, Deus escolhe sempre o melhor. Então é estranho que eu olhe para a minha família como aquilo que tem, ou em outro sentido, como aquilo que é. Ou seja, aqui é a minha família, né? Fazer o quê? É o que tem para hoje. Tem gente que encara a sua família assim, e acha que está tudo bem. E aí a celebração de hoje é um despertar para nos falar: encarar a família assim nunca vai estar bem. Porque a família é algo grandioso demais. A família é um dom de Deus. Não à toa, o único mandamento de Deus, o único dos 10 mandamentos, que é atrelado com uma promessa para essa terra, é o 4º mandamento. Nenhum dos outros 9 mandamentos tem promessas de Deus para o aqui e agora. Todas são promessas para o céu. O único mandamento que Deus atrelou com uma promessa para o hoje,
do nosso mundo é o quarto mandamento que se refere à família: honrar pai e mãe. E nós ouvíamos na primeira leitura, aquele que honra pai e mãe, e eu me permito acrescentar, aquele que honra a sua família, será ouvido por Deus quando rezar. E aí a gente tem que se perguntar, por que será que Deus não está ouvindo as minhas orações? E se perguntando isso, olhar para a nossa família e ver, mas será que eu tenho honrado a minha família? Porque Deus condicionou ouvir as minhas orações a isso. Deus condicionou. E mais, alcançará o perdão dos seus pecados. Por que será que eu não estou saindo dos pecados que eu estou lutando? De pecados que me envergonham, que eu não queria cometer, de vícios que eu estou arrastando comigo? E ao se perguntar isso, olhar, será que eu tenho honrado a minha família? Terá longos dias sobre a terra. Todo mundo morre de medo de morrer cedo. Mas com perdão da palavra, trata a família igual lixo. Só que Deus condicionou a ter longos dias sobre a terra a honrar a sua família. Deus condicionou a isso. Isso significa que quem morreu cedo não honrou a família? Não é isso. Mas quem viveu uma vida longa certamente fez isso. Porque a palavra de Deus não engana e não se engana. Sabe? Celebrar hoje é olhar para a nossa família e voltar a acreditar no sonho de Deus que é a minha família. É olhar e falar, gente, Deus não pode ter escolhido para si algo ruim. E, portanto, a minha família não pode ser algo ruim, mas pode ser algo sofrido. Pode ser algo sofrido porque eu, que tinha que me converter, não estou me convertendo. Ah, padre, mas o problema não sou eu, o problema é o outro. Isso aí é o discurso do egoísta, que está dentro de casa falando, por que você não está me fazendo feliz? E esqueceu que o outro não tem obrigação nenhuma de fazer coisa nenhuma por você. Ah, não, mas eu faço tudo por ele. Mas você faz esperando alguma coisa em troca, então você não faz por ele, você faz por você. Vamos botar as coisas às claras. Então não se surpreenda se o outro não retribuir como você quer, porque você não está fazendo por ele, você está fazendo por você. A verdade é essa. Vamos botar as coisas, os pingos nos i. Porque se fizesse por ele, ele não fez, está tudo bem, porque a minha felicidade é eu escolher fazer. E a minha maior felicidade vai ser quando ele escolher também fazer. Só que não é assim que a gente vive. Entra dentro de casa dois egoístas. Ela não me faz feliz, ele não me faz feliz, meus pais não me fazem felizes, meus filhos não me fazem felizes. E aí se surpreende quando a casa estoura. Sabe, gente? Nós precisamos olhar hoje para a nossa família e descobrir que eu não posso continuar vivendo essa lógica. Essa lógica, com perdão da palavra, da aprovação automática. Nós somos muito a geração disso. Ah, coitadinho, vamos aprovar. Vamos aprovar. Porque senão ele vai perder, e se perder ele vai sofrer. E qual que é o problema dele sofrer para aprender? Qual que é o nosso problema se sofrer significar aprender? Porque nós precisamos aprender. Porque enquanto a gente não aprender, isso não vai ser resolvido. Só que a nossa geração esqueceu disso. A nossa geração da aprovação automática não quer saber dessa história. Eu tenho que sofrer? Eu não. Só que ser família é estar disposto a uma boa porção de sofrimento para aprender. Ah, padre, mas não devia ser assim. Quando o mundo for perfeito, não vai ser assim. Mas por enquanto, do jeito que ele é, vai ser. Quando você for perfeito, aí você está em posição de falar, não devia ser assim. Mas enquanto você for imperfeito, você não está em posição de dizer isso.
Não está. Celebrar hoje a Sagrada Família é olhar para a nossa família e parar de ver ela como um peso e nos perguntar: o que eu preciso fazer? Porque a mudança da minha família começa comigo, não é com o outro. Ela tem jeito sim, ela é um projeto de Deus sim. Mas para isso eu tenho que mudar. Sabe? E talvez alguém esteja me ouvindo e fale: padre, é fácil para o senhor dizer, né? Porque o senhor é padre, o senhor não tem família, acaba a missa, o senhor vai para o seu quarto sozinho. É verdade, eu sou padre, mas eu não nasci de chocadeira. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho família, como todo mundo. Minha família tem problemas como todo mundo. A gente precisa sentar para resolver as coisas como todo mundo. Eu não tenho a minha família, mas eu passo boa parte do meu dia atendendo famílias. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou aqui pregando de como quem está no conforto da sua casa não faz ideia do que está falando. E é justamente porque eu sei do que eu estou falando, eu estou dizendo. Ou eu entendo que a mudança da minha família começa quando eu começar a me converter, ou nada vai mudar. E eu não falo isso só como padre não, gente. Como eu disse, não nasci de um repolho, eu tenho família. E o pouco que mudou na minha família, não mudou porque meu pai e minha mãe mudou. Mudou porque Deus me deu a graça, apesar dos meus problemas, de eu me converter um pouquinho em algumas coisas. E o pouco que eu consegui me converter, me deu um outro caminho para problemas que eu não estava conseguindo resolver. Então eu não estou falando como quem viu um exemplo. Eu estou falando como quem tem família e fez o mesmo caminho. O pouco que mudou, e não está perfeito, tem os seus problemas, quiserem passar um dia lá em casa, vão ver. Mas mudou porque eu me converti. Não é porque eu sou o melhorzinho, não. É porque em alguma coisa eu ouvi Nosso Senhor e falei: olha, desse jeito não dá. Não vai dar. Vai ser bater soco em ponta de faca. E por isso mudou. Porque no que eu me converti, os meus tiveram oportunidade para se converter. E ou eu entendo isso, ou a minha casa não vai mudar. Ou eu entendo que a mudança na minha família começa com a minha conversão, não é com meu filho, não é com meu marido, não é com a minha mulher, é comigo. Ou eu paro de jogar isso nas costas do outro, ou eu vou ficar na lenga-lenga de que a família não dá certo mesmo, família é muito difícil, família é isso, família é aquilo. Vou ficar nas desculpas para continuar sendo o egoístinha que eu sempre fui. E aí o problema não é a família. O problema é e será sempre o mesmo. Eu e você. Celebrar hoje a Sagrada Família é olhar à luz da palavra de Deus, não é Padre Mateus falando. E ver que não é possível que uma realidade na qual Deus colocou a sua mão, da qual Deus tomou para si, seja levada de qualquer jeito. Uma realidade na qual Deus cumulou de promessas, com perdão da palavra, seja um inferno na minha vida. Tem alguma coisa errada com isso? E o erro está começando comigo. Está começando comigo, pode ter certeza. O erro começa com a falta da minha conversão. Ah, padre, mas eu vou à igreja, eu rezo, e meu marido, minha mulher não reza, meus filhos não rezam. Não estou dizendo que eles não têm que se converter, não. Mas estou dizendo para você, se você se converter, a coisa começa a mudar. Mas tenha certeza, enquanto você não se converter, enquanto você ficar na desculpa, tudo vai continuar do mesmo jeito. É dali para pior. E aí a gente não vai experimentar a graça de Deus. A graça que nós ouvimos nessa segunda leitura, tão bonita, que nos convidava de modo especial, São Paulo falando aos Colossenses, a rever a nossa atitude. Essa leitura deve ser a carta da nossa família. E nos perguntar: eu cobro do outro, mas nós nos perdoamos? Nós nos amamos de verdade? Não, padre, eu amo meu marido, amo meus filhos. Ama como? Ama querendo do seu lado? E para isso você não fala o que tem que falar para eles? Não corrige eles no que eles têm que ser corrigidos?
Porque afinal, se você falar, vão ficar chateados e você vai perder. Então você não ama eles. Você se ama. E como você não gosta de ficar sem eles, você fica quieto. E deixa eles fazerem o errado. Vamos colocar as coisas no lugar. E porque você está com medo de perder, deixa eu só te avisar, você já perdeu. Já perdeu. Já não é seu. Não se surpreenda quando daqui a pouco sair da sua mão, porque já não é seu. Já não é. E aí ver como eu estou amando. Eu digo e repito, as maiores vezes que meus pais me amaram, foi quando me disseram não. Foi quando me colocaram no meu lugar. Porque se não tivessem feito isso aqui na história da carochinha não, porque eu me conheço, se não tivessem feito isso, Deus sabe onde eu ia ter parado. Deus sabe. Não estou falando com isso que foram perfeitos, tiveram os seus erros também. Mas eu também não fui. E essa é outra realidade que a gente precisa olhar para a família. Hoje, essa celebração nos convida a olhar com esperança, mas também com realismo para as nossas famílias. A parar de colocar sobre a nossa família um peso indevido. Porque a minha família não é perfeita, e você é? Você é perfeito para estar cobrando isso? Porque meu marido me feriu, minha mulher me machucou, meus filhos me magoaram, e você pensa que você nunca magoou ninguém? Você acha mesmo que dentro da sua casa você acertou sempre? Sabe? Olhar com realismo. Não é perfeita, não é, mas pode ser. Se eu me converter e ajudar o outro a se converter, pode ser. Pode sim ser. Porque é um sonho de Deus, é um projeto de Deus. Tem graça de Deus para dar certo. Mas para isso eu tenho que me esforçar. Para isso eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Para isso eu tenho que estar disposto a querer fazer feliz, mais do que ser feliz. E eu estou disposto a isso? Sabe? A palavra hoje nos convida a visitar a nossa concepção de família e a rever como nós estamos nos portando diante disso. Nós como pais, como marido, como mulher, como filhos. 2 vezes a palavra nos fala, Deus honra o pai nos filhos. Deus olha com benevolência para os filhos que honram seus pais. E como nós estamos tratando os nossos pais? Porque pai e mãe talvez nem todos sejamos, mas filhos todos nós somos. Como que nós estamos tratando os nossos pais? Na sua velhice. Como que eu ouço meus pais? Padre, porque eles são difíceis. E você acha que você é a pessoa mais fácil do mundo? Você acha mesmo que você é a pessoa mais fácil do mundo? Você não é essa Coca-Cola toda, não. Padre, você fala isso que você não sabe o que eu passei com os meus pais. Não sei. Não sei. Eu sei o que eu passei com os meus. E está de bom tamanho. Mas eu sei que eu não tive manual para ser filho e eles também não tiveram manual para ser pais. Fizeram o que puderam com o que tinham. E se talvez erraram, e talvez seja o seu caso, os seus pais tenham errado muito, muito. Mas pelo menos eles têm o mérito de ter te dado a vida. E talvez isso não valha para que você seja amigo dos seus pais, mas pelo menos para que você respeite os seus pais. Porque em um mundo onde o aborto, com perdão da palavra, virou o pão nosso de cada dia, ter a coragem de dar a vida já é muita coisa. Muita coisa. Sabe, gente? A força dessa festa se reconciliar com a nossa imagem de família, com os nossos pais. E quando eu falo respeitar, se você ainda é mais novo, saiba,
Respeitar é ouvir, sim. Se ele falou não, é não. Se ele falou sim, é sim, acabou. Você já é senhor de si, você tem a sua família, você trabalha, você, entre aspas, se manda. Pois bem, o que seus pais falam ainda voga na sua vida, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer tudo, porque, de fato, quando você cresce, você tem o seu caminho. Mas isso não significa que você não vai ouvir os seus pais. E também não significa que você pode fazer qualquer coisa que dá na sua cabeça. Vou dar um exemplo muito bobo. Meus pais, há muitos anos estou fora de casa. Vocês sabem, eu tenho mais de 15 anos de caminhada religiosa, a contar seminário e tempo de padre. Né? Dos anos para cá, já estou indo mais tempo fora de casa do que em casa. Até hoje, a palavra dos meus pais voga. Estou de férias, estou para sair às vezes para celebrar, minha mãe está indo aonde? Estou em tal lugar. Não é assim, não sei. Não, estou indo em tal lugar. Meus pais me ligam, benção mãe, benção pai. Estou precisando do quê? Isso não é porque sou padre, não. Isso é porque eu sei o meu lugar de filho. Porque se não fosse padre, faria do mesmo jeito. Que meus pais me ensinaram o meu lugar de filho. E a palavra de Deus me mostrou o que eu devo como filho. E não importa que eu seja padre, que eu tenha 30, 40, 50, 60 anos. Eles são os meus pais. Eu não estou e nunca vou estar no nível deles. A conversa não é de igual para igual. E não vai ser. Meu pai, por exemplo, tinha uma implicância muito grande com duas coisas, barba e tatuagem. Isso é inegociável com meu pai. Primeira vez que eu cheguei de barba em casa, eu me lembro. Meu pai saiu, trouxe um Presto Barba e me deu. Falou, vai no banheiro tirar a barba. A primeira vez eu tirei, depois conversei com ele. Falei, pai, mas eu vou deixar. E parará pão duro, expliquei. Por A, por mais, mais B. Conversamos, ele, tudo bem. A barba, ok. Se fizer tatuagem, não cruza a porta de casa. Minha mãe, meu filho, eu só te peço uma coisa. Não invente de tirar a carteira de moto. Eu não tenho como te controlar. Você já está mais velho. Você está mais velho. Mas saiba, meu filho, que o dia que você me falar que você fez isso, eu não vou pregar mais o olho em paz. Eu não vou mais dormir tranquila. Não vou. E por que eu estou dando esses dois exemplos assim? Porque parece bobagem. Mas garanto a vocês que se eu fizesse essas duas coisas, no dia que meus pais morressem, diante do caixão deles, eu ia chorar amargamente. Por duas bobagens que não tinham necessidade, que não fariam diferença nenhuma na minha vida, mas que por teimosia para mostrar que eu mando e que agora eu não tenho mais que ouvir eles, eu fiz. E só por esse motivo eu não faço. Porque eu não quero, quando eles se forem, ter que chorar por uma coisa que não precisava. Celebrar hoje essa festa é redescobrir de fato o que é uma família. Redescobrir o nosso lugar como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filhos. É olhar para Jesus e nos perguntar como Jesus se comportava diante dos seus pais. Ele que era Deus, e a palavra nos diz, ele era submisso, ele respeitava os seus pais, ele colocava peso na palavra de Maria e de José. Apesar de ser Deus, apesar dele ser o Senhor. E por que eu acho que eu não preciso fazer isso? Por quê? Celebrar hoje é olhar para a nossa família com muito realismo e ver que ainda há tempo de colocar as coisas no lugar. Ah, padre, mas meus filhos estão velhos. Se você continua sendo pai e mãe e eles continuam sendo filhos, dá tempo de colocar as coisas no lugar. Não vai dar para resolver tudo, não vai. Não vai. Mas o que der para acertar, bendito seja Deus. Ah, padre, mas já passou muito tempo. Se a sua família continua dentro de casa, dá para colocar as coisas no lugar. Ainda dá tempo de colocar as coisas no lugar. Mas para isso a sua conversão tem que começar hoje.
A sua fé nessa palavra que nos ensina que a família não é um projeto falido, tem que começar hoje. Porque se você deixar para amanhã, aí sim, pode ser tarde demais. Queira o bom Deus que todos nós, sendo família com Ele, aprendamos a ser família nele. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição.